Em 1602, Francisco de Sales tornou-se bispo de Genebra. 3 anos depois, em 1605, ele começou a pôr em prática uma das decisões do Concílio de Trento, que o bispo deveria visitar todas as paróquias da diocese a cada 2 anos. Uma das primeiras paróquias que ele visitou foi o lugar de sua escola primária, La Roche-sur-Foron. Lá, ele conheceu uma simples viúva da aldeia, Pernet Butey. Ela impressionou o bispo com a profundidade de sua devoção, a tal ponto que, 1 ano depois, em 1606, quando ele soube que ela tinha falecido, ele decidiu que escreveria uma biografia breve de quem ele chamou uma mulher santa da aldeia, uma de minhas boas amigas. 1 ano depois, essa ideia simples tinha tomado conta de sua imaginação e tinha crescido espontaneamente. Não seria mais uma simples biografia de uma mulher santa, mas um tratado da santidade que ela encarnou. Em 1607, ele escreveu a Joana de Chantal: sempre quando eu tenho um quarto de hora livre, eu uso para escrever uma vida admirável de uma santa, sobre a qual você ainda não ouviu falar, a Santa Caridade. Esse é um projeto de longo prazo, o qual eu não iria atrever-me de empreender se um de meus confidentes não tivesse me incentivado de realizar. Você vai ver uma boa parte dele quando você vem a Annecy. Eu devo ser capaz de incluir em algum canto dele a história de nossa humilde mulher da aldeia. O que Francisco previa como a vida da Santa Caridade iria evoluir nos próximos 11 anos no Tratado do Amor de Deus. Não era um processo fácil ou suave. Quando ele começou a escrever, Francisco era conhecido mais como um pregador do que como um autor. Os escritos pelos quais ele era conhecido eram os artigos que tinha escrito e publicado durante sua missão no Chablais. No entanto, esses não estavam reunidos em um volume até anos depois de sua morte. Ele tinha escrito um livro, A Defesa da Cruz, mas isso era apenas uma obra popular. Ele ainda não tinha começado a pensar em reunir suas cartas de direção espiritual a Madame de Charmoisy e outras para criar sua introdução à vida devota. Isso viria mesmo que ele estava trabalhando nesta sua obra maior. Em certo sentido, parece ter empurrado o projeto para o segundo plano. Além disso, ele estava sobrecarregado com as responsabilidades de ser bispo e diretor espiritual ao mesmo tempo. A introdução foi publicada em 1609 e, naquele tempo, Francisco parece ter abandonado sua intenção de escrever a biografia da Santa Caridade e focalizou em algo muito mais viável. Em 1609, ele escreveu ao arcebispo de Viena que ele pretendia escrever um livreto sobre o Cordeiro de Deus. Eu não vou tratar o assunto especulativamente, mas apenas mostrar como tal amor é colocado em prática obedecendo ao primeiro dos mandamentos. Depois disso, eu vou escrever um outro livreto tratando do mesmo modo com o segundo. Os dois poderiam ser publicados em um volume de bolso.
Era sua intenção de ter esses 2 livretos concluídos em 1610. No entanto, uma grande experiência de vida o levaria a mudar seus planos mais uma vez e inspirá-lo a escrever o tratado como o conhecemos. Em 6 de junho de 1610, Joana de Chantal, Jacqueline Favre e Joana Charlot de Bréchard entraram na casa da Galeria em Annecy e a nova ordem, a Visitação de Santa Maria, nasceu. A experiência de Francisco como cofundador e pai espiritual da nova congregação influenciaram profundamente o que ele escreveria no tratado, como ele esclarece no prefácio. Devo explicar-lhes que temos nesta cidade uma comunidade de senhoras jovens e viúvas que se retiraram do mundo para viverem juntas com um só pensamento no serviço de Deus, sob a proteção de sua Mãe Santíssima. A pureza e piedade de espírito delas deram-me grande consolação. Frequentemente tenho tentado retribuir-lhes, oferecendo a palavra santa, e eu a tenho oferecido a elas tanto em sermões públicos quanto em conferências espirituais. Grande parte do que eu agora partilho com vocês devo a essa comunidade abençoada. A Madre Superiora, que a preside, sabia que eu estava escrevendo sobre o assunto, que eu dificilmente seria capaz de concluir a tarefa se Deus não me tivesse dado ajuda especial, e que eu estava continuamente sobrecarregado com trabalho. Por isso, era sua constante preocupação de rezar e ter outros rezando por esse projeto. Ela me exortou de maneira santa a juntar todas as pequenas sobras de lazer que ela pensou que poderiam ser salvas aqui e ali dos meus deveres urgentes e usá-las para esse trabalho. Em suma, vendo como as primeiras irmãs da Visitação tinham avançado na vida espiritual e o valor que elas colocaram em sua instrução, Francisco decidiu-se a escrever um tratado mais longo, mais profundo do amor divino. E assim, ele escreveu no prefácio do tratado: há muito tempo, na verdade, eu elaborei o projeto de escrever sobre o amor sagrado. No entanto, esse projeto de nenhum modo pode ser comparado com o trabalho que a presente ocasião me levou a produzir. À medida que a obra tornou-se mais longa e mais profunda, a intenção de Francisco ficou mais clara. Eu tenho, na verdade, pensado somente de apresentar em um modo simples e natural, sem arte e ainda mais sem dissimulação, a história do nascimento, progresso, decadência, operações, propriedades, benefícios e excelências do amor divino. Além disso, se você encontra outras coisas além dessas, elas são somente detalhes supérfluos que é quase impossível de evitar para alguém como eu, que devo escrever em meio a muitas distrações. Mesmo assim, eu realmente creio que não haverá nada nele sem valor, de algum modo. Quando a própria natureza, um trabalhador mais sábio, planeja produzir uvas, produz ao mesmo tempo, como que por uma inadvertência prudente, tantas folhas e ramos que há poucas vinhas que não precisam ser podadas de folhas e brotos. Francisco partilha em seu prefácio as contribuições que muitos de seus outros amigos tiveram sobre o estilo do tratado.
o arcebispo Villars de Viena exortou-me a dedicar tanto quanto possível de meu tempo livre para semelhantes obras, a introdução à vida devota. Entre as suas muitas palavras de bom conselho que me ajudaram, foi que eu deveria fazer os capítulos tão breves quanto o assunto permitia. Como ele disse, viajantes que sabem que há um jardim bonito 20 ou 25 passos distante de seu caminho, prontamente se viram de lado para o vê-lo. Eles não fariam isso se estivesse mais distante de sua rota. Em modo semelhante, aqueles que sabem que o final do capítulo não está muito longe do seu início, prontamente se lançam a lê-lo. Assim, neste contexto, tenho boas razões para seguir minhas próprias preferências, uma vez que era agradável para aquele grande personagem, que foi um dos prelados mais santos e um dos doutores mais instruídos que a Igreja tem tido no nosso tempo. Ele também atribui uma outra decisão sobre o estilo da obra ao conselho que ele recebeu. Um grande servo de Deus me aconselhou, não muito tempo atrás, que quando dirigi minhas palavras para Filoteia na introdução à vida devota, eu impedi muitos homens de se beneficiar com isso, uma vez que eles não consideram o conselho dado a uma mulher digna de leitura para um homem. Fiquei espantado que houvesse homens que, de um desejo de aparecer como homens, mostraram-se, na verdade, tão longe de ser homem. Deixo isso para o seu julgamento, meu caro leitor. Se devoção não é tanto para os homens como para as mulheres. Afora isso, é a alma enquanto aspira pela devoção que eu chamo Filoteia. Os homens têm almas, assim como as mulheres. Ela se encontra igualmente em mulheres e em homens. No entanto, imitando, nesta ocasião, o grande apóstolo que se considerou a si mesmo um devedor de todos os homens, eu mudei o termo de endereço neste tratado e falo de Teótimo. Se houver qualquer mulher, e nelas um espírito tão capcioso, seria mais fácil para desculpar, que não iria ler as instruções dirigidas a um homem. Peço-lhes a acreditar que o Teótimo, a quem eu falo, é o espírito humano, enquanto deseja fazer progresso no santo amor. Este espírito é encontrado igualmente em mulheres e em homens. Ao escrever o tratado, Francisco se utilizou de diversas fontes. Como um jovem estudante em Paris, ele tinha sido capaz de participar de uma série de palestras sobre o Cântico dos Cânticos, dadas por Gilbert Génébrac. Referências a este livro mais apaixonado da Bíblia aparecem ao longo do tratado, assim como referências aos Salmos e aos Evangelhos. Da mesma forma, ele inclui referências a filósofos clássicos e cristãos, os padres da Igreja, teólogos mais tardios e escritores devocionais. Mas a fonte mais significativa que ele utilizou foi a sua própria experiência pastoral como bispo, como pregador e como diretor de almas. Eu toquei em um grande número de pontos teológicos, mas não num espírito de controvérsia. As coisas que eu apresento não são tanto aquelas que eu aprendi nos tempos de disputa do passado, mas sim aquelas que dizem respeito ao serviço das almas. E
o que os 24 anos dedicados à sagrada pregação levam-me a pensar que são mais propícias para a glória do Evangelho e da Igreja. E ainda mais importante, ele inspirou-se em sua própria experiência de enamorado de Deus. Deus seja bendito pelo tempo livre que tem me dado durante estes 2 dias de oração mais intensa. Sua bondade realmente encheu minha mente com tanta luz e meu pobre coração com tal desejo de escrever em nosso caro livro do Santo Amor, que eu não posso imaginar como posso encontrar palavras para expressar o que concebi, a não ser que o mesmo Deus que me deu essa experiência me capacite de fazê-la nascer. Como vimos, Francisco pretendia ter seus 2 pequenos livretos concluídos em 1610. No entanto, com seu plano revisto, em 1613, ele tinha concluído somente 9 dos 12 livros do tratado. Em novembro de 1614, ele escreve a Santa Joana: "O livro do amor de Deus está concluído, mas eu tenho que transcrevê-lo muitas vezes antes de enviá-lo para publicação." E mesmo assim, não foi até agosto de 1616 que tal livro foi finalmente publicado. Mesmo que não foi escrito no estilo mais popular da introdução, ele foi mesmo assim um sucesso e foi reeditado 5 vezes no resto dos 6 anos de vida de Francisco.